Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um vídeo que eu vou te demonstrar como é possível quitar dívidas por um valor absurdamente menor do que aquilo que os bancos estão cobrando. E eu vou te ensinar como utilizar a informação do Registrato, uma informação oficial do Banco Central, em seu favor. Você vai compreender então como é possível, em muitos casos, quitar a dívida até com mais de 90% de desconto, sem nenhuma maluquice, sem nenhuma mágica. Isso está acontecendo aí. Vamos ver se no seu caso concreto isso também é possível. Fica comigo até o final que você vai ver como é muito fácil saber quanto realmente os bancos estão dispostos a receber pela sua dívida. Um spoiler, necessariamente não é aquele número que o gerente do banco ou que o representante do banco está ali dizendo para você. Eu sou o Márcio Vieira. Eu estou no mercado bancário há mais de 30 anos. Eu sou advogado, sou professor de direito bancário. Essa é uma foto da minha CTPS lá quando eu comecei a trabalhar em banco com 15 anos de idade. Isso lá no século passado já. Então, assim, durante 15 anos da minha vida profissional, eu trabalhei em bancos. Desses 15 anos, 5 anos eu atuei como gerente de recuperação de crédito de bancos. Então, eu conheço muito bem a realidade de quem está devendo, talvez a realidade que você esteja vivendo hoje. E mais do que isso, eu sei como é que os bancos tratam quem está devendo. É muito comum isso, essa realidade de ligações incessantes a qualquer horário, o constrangimento que as pessoas fazem naquela situação de recuperação de crédito, de cobrança, é uma verdadeira pressão psicológica, as ameaças de restrição de crédito, o apelo para questões morais. Ora bola, se você está devendo, você tem que pagar, que história é essa? Constrange a pessoa desse jeito. Tudo isso gera, obviamente, ansiedade, a gente perde o sono, não consegue dormir direito. Puxa vida, será que eu vou perder meu negócio? Será que meu negócio vai quebrar? Será que eu vou perder patrimônio? Então, obviamente, incerteza quanto ao futuro seu, da sua família. Além disso, muitas pessoas relatam, é comum a gente ver isso no escritório frequentemente, a culpa por estar devendo, a sensação de incompetência. E mais ainda, pessoal, como é que eu saio dessa? Dificuldade de saber quem pode ajudar. Então, esse vídeo, essa comunicação é uma esperança de auxiliar um pouco nessas questões, tá? Porque, veja, é preciso a gente entender que os bancos, ora bolas, estão preparados para maximizar os seus resultados, custe o que custar. Não é à toa, basta ver as notícias, trimestre após trimestre, os bancos seguem batendo recordes de lucratividade. Não é que o banco está confirmando que deu lucro, ele bate recorde, tem mais lucro que teve no período anterior. Notícias aqui recentes, ó. O Itaú Unibanco tem o segundo maior lucro trimestral da história dos bancos no país, apenas após do Banco do Brasil. O maior lucro já registrado para o primeiro trimestre entre os bancos que estão com capital aberto na Bolsa, né? O Banco do Brasil divulga lucro líquido de 8,5 bilhões no primeiro trimestre, né? Então, lucros sempre extraordinários. Os bancos apresentam um crescimento generalizado nos lucros. Então, são algumas notícias, alguns exemplos. Se você pesquisar, você vai ver isso aí, tá? Os bancos estão sempre tendo lucros recordes. Então, assim, eles não estão perdendo. Eles sabem, eles são muito competentes em receber os seus valores e para isso, muitas vezes, acabam recebendo mais do que a pessoa poderia pagar, mais do que seria viável numa composição, num acordo bem conduzido. Por quê? Porque os bancos tem profissionais muito bem treinados para fazer essa recuperação de crédito. Não é à toa, para chegar a um resultado extraordinário, tem que ter profissionalismo. Mas se você for amador nesse jogo de profissionais, acho que é intuitivo, né? Onde é que você vai chegar, o resultado que pode dar, e é muito possível que você que está assistindo este vídeo aqui esteja passando por algo semelhante a isso. Mas há uma boa notícia. Sim, a boa notícia é que é possível virar esse jogo, dá sim para virar esse jogo. Então, o objetivo hoje é a gente conversar sobre esta ferramenta oficial do Banco Central, que é o Registrato. Vou lhe informar como é que ela funciona, como é que você acessa, tá? E esse é um passo fundamental, não é o único, obviamente, mas é, como o nome diz, fundamental. Você precisa fazer isso para encaminhar a solução da sua dívida bancária. E aí, depois que eu detalhar um pouquinho mais do Registrato, eu vou te mostrar um exemplo concreto da solução de uma dívida recente aqui do escritório. Um exemplo, eu gosto de trabalhar com exemplos, né? Como professor, eu sempre acho que o exemplo facilita o entendimento. Esse vai ser o objetivo, vou te mostrar em seguidinho. Então, o que é o Registrato, meus amigos e minhas amigas? Em primeiro lugar, é gratuito, você não precisa pagar nada para acessar, você acessa da sua casa pela internet, é aberto ao público, né? É um serviço promovido pelo Banco Central. E assim, no serviço do Registrato, que eu já vou mostrar como é que você acessa,
a gente consegue verificar, acessar 6 tipos de informações diferentes. Tá aqui, esse é o quadrinho que aparece lá, tá? Eu vou falar de cada uma delas, tá? Mas esse é o quadrinho que quando você abrir, você vai ver um quadrinho com essas 6 caixinhas, 6 informações. Cheque sem fundos. Hoje está quase em desuso, porque não se usa mais cheque, né? Mas se você tem algum cheque sem fundo na praça, na rua, vai aparecer ali. Os empréstimos e financiamentos é o objetivo da nossa conversa hoje, esse é o mais importante, a gente já vai falar dele. Ele lista os contas e relacionamentos, lista todos os bancos em que você tem conta, a data que você abriu a conta. É muito legal isso aqui, para você olhar de tempos em tempos, para ver se algum golpista não abriu a conta em seu nome. Os golpes digitais hoje são cada vez mais frequentes, aqui é uma maneira de você olhar, verificar se não tem nada assim. Tem o CADIM federal, que são os tributos federais que você possa ter, né? Também uma informação que consta lá. Este aqui, relevantíssimo, as chaves Pix, né? Todas as chaves Pix cadastradas no seu CPF ou no CNPJ da sua empresa também serve para você identificar alguma fraude. Você tem ciência, puxa, eu tenho 3 chaves Pix em 3 bancos. Daqui a pouco você olha lá, tem uma a mais, opa, deixa eu olhar o que é um banco que eu nem sabia que eu tinha conta. Então é bom, é legal olhar para isso. E também as operações de câmbio, inclusive de pessoas físicas, se você comprar alguma coisa no cartão de crédito, alguma coisa em dólar ou em euro, vai aparecer as operações de compra e venda, né, de moeda estrangeira em seu nome. Também é uma informação legal de você ter. Mas vamos olhar para a principal. Então agora que você já tem uma ideia geral das informações que você pode obter no Registrato, vamos falar daquela que a gente usa aqui no escritório, no atendimento aos clientes, que serve então, né, que é o objetivo da nossa conversa aqui. Então essa informação dos empréstimos e dos financiamentos, né, para saber como é que funciona isso. Então, de onde é que vem essa informação, pessoal? Está lá, bom, está no site do Banco Central, você vai acessar, já vou mostrar como, mas de onde é que vem essa informação? Vamos lá. Então, os bancos, mensalmente, às vezes até com uma periodicidade mais frequente, eles repassam uma série de informações para o Banco Central, tá? Por quê? Porque o Banco Central é quem é a autoridade, enfim, que faz a regulação bancária, é quem fiscaliza o sistema financeiro como um todo. Então, o Banco Central a obrigação que os bancos prestem essa informação. Até uma questão visual aqui, né? Todos os bancos ali, os principais bancos, alguns deles aí, né? Então, mandando uma série de informações, além, inclusive, dessa que a gente vai conversar hoje, tá? Mas, enfim, mandam também essa, tá? Então, essa informação, uma muito importante, é justamente isso, né? Quanto é que cada banco está emprestando para cada pessoa, seja física ou jurídica? Sim, os bancos informam o Banco Central quanto é que eles estão emprestando para você. Para quê? O objetivo do Banco Central aqui é que o Banco Central, tendo essa visão global, sistêmica, consiga estimar o risco de cada banco, o grau de exposições, né? Para eventualmente antever alguma crise bancária e, se for o caso, intervir em algum banco ou tomar medidas. Faz parte da função regulatória, fiscalizatória do Banco Central. Então, por CPF ou CNPJ, os bancos informam o valor devido de diferentes tipos de empréstimos, né? Aqui eu listei os mais frequentes, os mais comuns, né? Que eventualmente você possa ter, inclusive. Empréstimos consignados, empréstimos pessoais, capital de giro, desconto duplicata, conta garantida, cartão de crédito, cheque especial, financiamento imobiliário e outros mais. Bom, é importante dizer, é uma informação protegida pelo sigilo bancário. É como se você acessasse a sua conta no banco, né? Então, somente você ou alguém que você autorizar pode consultá-la. A consulta é feita pelo CPF ou pelo CNPJ. Preciso dizer também, quando a gente faz alguma operação em banco, a gente também autoriza aquele banco a acessar essa informação. Mas aí é uma autorização que você deu, né? Mas para você acessar, é uma sistemática que você precisa se identificar. Mais ou menos como se você fosse acessar a sua conta em banco. Então, ela é protegida pelo sigilo bancário. Legal, ótimo. Vamos lá, avançando. Como é que a gente acessa essa informação? Para os débitos vinculados ao CPF, você precisa ter um cadastro no gov.br, que é um serviço do governo federal para uma série de serviços, de informações, né? O gov.br a gente acessa para fundo de garantia, para INSS, para dados da Receita Federal, tudo por aqui. Para o Registrato também. Então você precisa se registrar ali. Sugiro que você veja ali, se você eventualmente ainda não tem o cadastro no gov.br, né? É algo que tem que passar por ali para acessar o Registrato. Já para os débitos vinculados ao CNPJ, é preciso ter o certificado digital. Tá? Talvez você tenha, se você opera regularmente, muito provavelmente o seu contador, se você não tem, o seu contador tem o seu certificado digital. O que importa é, tanto para o CPF quanto para o CNPJ, também dá para acessar de maneiras ditas analógicas, né? Que já existiam antes. Você pode fazer por correspondência, você pode pessoalmente numa das agências do Banco Central, em algumas capitais,
Obviamente isso é muito mais moroso, muito mais burocrático, então obviamente a via digital é mais ágil, mas a título de informação, sim, se você por alguma razão pode fazer até por correspondência. É bem burocrático, mas dá para fazer. Bom, indo adiante, o que é que eu devo consultar lá? Então, assim, quando você for lá no empréstimo de financiamento, tem lá o relatório detalhado e resumido. O detalhado não precisa ter informação. Se você quiser olhar, por curiosidade, olha. Mas para o que eu estou lhe orientando, a informação que você vai buscar, o resumido é suficiente, tá? Então, escolha o resumido. E aí também, a informação está lá dos últimos 5 anos. Mas, de novo, para o nosso objetivo aqui, você precisa escolher só a data mais recente, tá? Normalmente de 1 ou 2 meses para trás, tá? Coloca lá a data inicial e final, né? Aqui está puramente como exemplo ali, maio de 23, mas pode ser junho, julho. O mês, veja ali o mês mais recente que você tem ali. Normalmente a database final já está indicando ali, você usa a mesma database inicial porque você quer a informação mais recente. De novo, se por qualquer razão você quiser acessar, você tem acesso aos últimos 5 anos, basta botar a database inicial ali de 5 anos para trás. E aí então você pode consultar direto no ambiente web, ali na tela do computador, ou se você quiser baixar um arquivo PDF, por qualquer razão, você pode fazer isso. E ali vai ter informação separada por banco, né, por instituição financeira, e em cada um dos bancos, os contratos bancários que você tenha lá com as informações. É uma informação bastante relevante, bastante útil. O relatório resumido mostra as colunas os valores em 3 colunas, as dívidas em dia, vencido e prejuízo, né? O vencido e prejuízo são as que estão em atraso, divididas em vencido e prejuízo. Então, dívida em dia, vencida e prejuízo. Essa é a informação relevante que você tem para utilizar. Bom, e agora uma informação bem importante, bem importante. Como é que os bancos usam esses dados, essas informações? Bom, existe uma resolução do Banco Central, se você quiser pesquisar depois, anota aí, resolução 2682, e essa resolução determina que os bancos devem, principalmente nas operações em atraso e prejuízo, que são essas duas que estão aqui, vencido e prejuízo, ou atraso e prejuízo, né? Nessas operações, os bancos consideram os encargos, os atrasos, a multa, os juros de mora, os juros que incidem, somente sobre os primeiros 60 dias de atraso. Como assim? Só pode me cobrar 60 dias de atraso? Não. Para esta informação aqui, para esse objetivo, só se considera os 60 dias de atraso. Isso tem uma razão de ser. Apenas para gestão de portfólio. É isso que o Banco Central quer olhar. Então, os bancos contabilizam os encargos em até 60 dias e a partir daí, 90 dias, 120 dias, enfim, ao infinito, o valor da dívida fica congelado. Isso tem uma razão de ser, a gente vai ver como é que utiliza isso. Então, os bancos mantêm 2 controles em paralelo, tá? E a maneira didática, fácil de a gente ver isso, é o saldo contábil e o saldo financeiro. Essa distinção é bem legal de você entender, saldo contábil e saldo financeiro. Vamos olhar para elas. O saldo contábil é justamente essa informação que é enviada para o Banco Central, e de acordo com a resolução 2682, considera somente os primeiros 60 dias de atraso. A conta venceu, o banco segue atualizando por 60 dias, e se está 3 meses, 1 ano em atraso, é aquele mesmo valor mês após mês. Tá? Bom, mas aí além disso tem o saldo financeiro, que é aquele saldo que vai sendo, aí sim, que não tem o congelamento, que vai sendo corrigido sempre, de acordo com o que está no contrato, multa de 2%, juros remuneratórios, por exemplo, de 1% ao mês, os juros remuneratórios seguem sendo cobrados, né? Então, este valor segue sendo corrigido, aumentado mês após mês, mesmo depois que a operação tenha sido lançada em prejuízo. Então, qual é o efeito prático disso, meus amigos e minhas amigas? O Banco Central olha, e também os bancos, né, olham para o saldo contábil. Se a gente puder dizer de uma maneira não tão técnica, é o que está no balanço do banco. Né? Esse saldo contábil que aponta somente os primeiros 60 dias de atraso para verificar a saúde financeira, para ter uma ideia do que tem a receber no futuro. E esta, portanto, é a expectativa mais realista do que os bancos têm para receber. Tá? Obviamente, se conseguir receber o saldo financeiro, algo perto disso, melhor, né? Como se diz, tudo que vê é lucro, tá? Mas o importante é isso, o que o banco espera, tecnicamente, em termos de gestão de portfólio, receber
é o saldo contábil, aquele que depois de bastante atraso segue congeladinho lá, corrigiu até os 60 dias de atraso. Tudo que vier acima disso tem um grau de incerteza maior, os bancos trabalham com estatística, pode ser que receba, mas não é tão certo. Vai ficando, quanto mais passa o tempo, vai ficando menos certo, menor a possibilidade, o percentual de chance de receber. Então vamos lá, uma dívida que esteja em atraso em 1 ano, né, é muito comum, bastante possível que o saldo contábil, esse que está lá no registrado, pode ser 4, 5 vezes menor do que o saldo financeiro. Ou, dito de outro modo, né, o saldo financeiro vai crescendo, pode estar muito mais, vai descolando, né, um do outro, vai ficando cada vez mais distante. Né? E aqui um ponto muito importante, que talvez você já tenha entendido, mas eu fiz questão de colocar essa mensagem aqui. Do ponto de vista legal, contratual, né, para discussão na justiça, o banco segue tendo o direito de cobrar a conta cheia, a dívida toda, o saldo financeiro. Né? Isso só vai mudar em 2 situações. Se houver uma decisão judicial que reduza esse valor, que readeque esse valor, ou então se você fizer algum acordo com o banco, em que o banco concorda em receber um valor menor. Já fica também mais um spoiler, uma dica. Muitas vezes a referência para saber qual o valor menor é aquele que está próximo lá do saldo contábil que está no registrado. Então, é importante saber, se você não fizer nada, se a coisa for indo para frente, o banco tem sim o direito de cobrar aquela conta cheia, né, sem esse congelamento. Então é importante isso. Não tem como impor judicialmente, né, porque muitos alunos perguntam isso para mim, né, às vezes clientes, né, não tem como a gente impor que o banco somente receba aqui. Não tem como obrigar que o banco receba só o saldo contábil. Tá? Tudo bem, mas e aí, pessoal? Então agora vamos olhar um exemplo concreto, né, que vai ficando mais fácil de entender. Teve um cliente recentemente nos procurou e a dívida cheia estava já em 1.600.000 reais, números redondos, tá? Já vinha negociando há algum tempo e tudo mais, tinha chegado a um valor de 800 mil reais. Ele estava até já meio que se convencendo que esse tinha chegado no limite, não tinha como reduzir mais, já tinha reduzido a metade da dívida, parecia um bom negócio. Ele nos procurou, então para ver, olha, já tenho estava meio que se organizando para fazer aquele acordo nesse patamar de 800 mil reais. Nos procurou para ver se tinha alguma possibilidade de reduzir além desses 800 mil reais. Então a gente assumiu o caso, iniciamos as tratativas, e depois de 2 semanas, pessoal, 2 semanas tratando com o banco, com base na informação do registrado, fazendo uma abordagem estratégica que a gente trabalha. Depois de 2 semanas, fechamos um acordo por 200 mil reais. Nesses 200 mil reais, já incluídos os honorários do nosso escritório. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, mesmo contratando um escritório de advocacia, neste caso concreto, o cliente acabou pagando bem menos do que ele pagaria se seguisse negociando sozinho. E exemplos como esse se repetem ao longo da minha trajetória profissional, eu vejo isso com alguma frequência. E claro, isso só foi possível depois de a gente ter atuado já em mais de 5 mil casos ao longo da minha carreira. Outro dia eu fiz essa estimativa, esse cálculo, e estou vendo que já passou bastante dos 5 mil. De 5 mil eu atuei pró-banco, contra banco. Então a gente vai, né, identificando quais são as melhores estratégias, qual é a postura adequada que a gente tem para negociar cada tipo de dívida. Isso é um conhecimento acumulado que a gente vai construindo e vai criando essa abordagem, que é a abordagem que a gente aplica aqui no escritório. A economia, quando se procura um profissional, quando se contrata um profissional para negociar a dívida, em muitas situações equivale a pagar 10 vezes menos do que se pagaria negociando sozinho. De novo, os exemplos se repetem frequentemente. Trouxe um exemplo aqui só para ilustrar, para não ficar uma conversa muito comprida aqui também. Então, outro fator importantíssimo, pessoal, além dessa questão objetiva, né, é o envolvimento emocional, que a gente percebe claramente, assim, ó, quando a pessoa está lidando, negociando a sua dívida pessoal, tem muito envolvimento emocional, né? Então, o devedor acaba fechando acordos menos vantajosos, porque precisa se livrar, que é um problema que ele está tratando de uma maneira amadora. Lembra da questão profissional, amador? Pois é. Muitas vezes fazer um acordo ruim só significa com parcelamento a perder de vista. Situações, às vezes, os bancos propõem assim, 120 parcelas. Né? Isso só adia o problema, ao invés de resolver. E a gente precisa, em dívida bancária, a gente precisa resolver. Quando por 1000 situações chegou aquela situação, se construiu aquela situação, a melhor coisa é resolver, virar aquela página, para talvez até recomeçar a vida de um outro patamar, de uma forma diferente. Né? Se você já passou por isso, renegociou uma dívida, depois não conseguiu, não deu conta de pagar, você provavelmente sabe
muito bem do que eu estou falando aqui, né? Então, se parar para pensar, se colocar na ponta do lápis, faz muito mais sentido, é muito mais vantajoso negociar a dívida com a ajuda de um profissional, né, que esteja habituado a fazer isso, né, do que atuar de forma amadora, porque, de novo, este é um jogo para profissionais. Tá bem, pessoal? Então, como é que eu uso? Como é que você pode usar essa informação, né? Como é que você usa essa informação, independente de você contratar um serviço ou não? Eu quero aqui falar para você do que é o Registrato e, mais do que isso, como é que você pode usar. Então, vamos lá. A principal forma de utilizar essa informação, justamente, eu vou te falar como é que você faz quando você vai renegociar uma dívida. Qual é a principal forma de usar essa informação? Então, vamos lá. Sim, se é verdade que o banco tem o direito de cobrar o valor integral da dívida, a conta cheia, né? Tem o direito, já falei, conta cheia, o saldo financeiro. Também é verdade que o banco já está organizado, está preparado para receber um valor menor próximo do saldo contábil. Mas é óbvio que o banco não vai sair te falando isso, porque isso geraria uma mensagem, levaria uma mensagem para o mercado, para os devedores bancários, que, ora bolas, é só eu esperar que eu sempre vou pagar o saldo contábil, vou pagar menos. Não, os bancos seguem, muitas vezes, tentando esgotar todas as possibilidades de receber a dívida cheia, o saldo financeiro, alguma coisa próximo disso, tá? Mas sim, os controles, os registros do banco já estão preparados para isso. Talvez aquela pessoa até na linha de frente com quem você está conversando, da empresa de cobrança, ou funcionário do banco, gerente do banco, talvez ele não tenha até uma noção muito clara disso aqui. Mas o banco, enquanto instituição, a sua auto-administração, auto-agência, sabe muito bem do que é que eu estou falando aqui, tá? Então, dizendo de uma outra forma, para tentar, no esforço de que isso fique bem claro para você. Imagine então assim, uma situação hipotética em que todos os devedores pagassem hoje, em valor presente, o equivalente ao que está no saldo contábil, né? Esse lá que calcula somente os 60 dias de atraso, o que está no registrato, o que é reportado do Banco Central, né? E não pagasse a diferença para a conta cheia. Não importa se isso é dívida nova, velha, 10, 20, 100 vezes mais, não importa. Se isso acontecesse, pessoal, nessa situação hipotética, os bancos ficariam muito, muito felizes, teriam um lucro bárbaro, né? Porque sim, tem muitas pessoas que quebram e nunca mais pagam, né? Enfim, quebra definitivo e acabou a luta. Mas quem tem algo a perder não pode simplesmente se dar o luxo de virar as costas e não pagar, né? Mas então, se todo mundo pagasse isso, os bancos teriam um lucro extraordinário, porque receberiam justamente o que estão esperando receber e receberiam o que já está lá nos seus controles, como que está previsto receber. Tem uma previsibilidade aí que seria fantástico, tá? Então, você saber disso, você ter essa informação do ponto de vista da negociação é fundamental, é poderosíssima, tá? A gente está habituado, a gente trabalha muito tempo com negociação e eu digo para vocês com toda tranquilidade, né, em todo o procedimento de negociação, a informação é o que é muito relevante, a informação mais relevante. Quanto a gente conhece da outra parte, também de outra contrapartida, quanto o banco conhece de você, né, quando uma parte conhece do outro, quanto mais a gente tem informações sobre o que o banco sabe, mais bem sucedido tende a se ser em uma negociação. Então é fundamental ter essa informação, né? Então, se você conhecer as expectativas do banco, conhecer os limites, até onde ele pode chegar, você planeja os seus movimentos, e para planejar isso é muito do nosso trabalho de orientação aos nossos clientes, passa por isso, por auxiliar os clientes nesta organização, nesse planejamento, a partir da avaliação de riscos e outras questões que a gente trabalha. Então, se você planeja os seus movimentos tendo isso em conta, a tendência é que você vai ter um resultado muito mais satisfatório, muito mais alinhado com as suas expectativas, tá? Então, esse é um referencial poderoso, né, para orientar a sua estratégia de negociação. Tanto é assim que aqui no escritório a gente sempre que possível orienta os nossos clientes a obter essa informação do registrato, e agora eu estou levando essa informação para você, independentemente de você ser nosso cliente ou não, tá? Então, esse é um dos pilares centrais aqui da nossa estratégia de negociação, e eu tendo a dizer na maioria dos casos, tá? A gente alia essa pilar da nossa estratégia junto com outras questões que a gente avalia aqui, questões até de ordem mais técnica também, tá? Não é o objetivo aqui de falar disso no vídeo, né? O foco aqui é que você compreenda esta informação do registrado, tá? E aí, e você já tinha conhecimento disso, já acessou o seu registrado? Se você precisa resolver uma dívida bancária, eu sugiro que você faça isso, tá? Esse é o primeiro passo na direção de você solucionar suas dívidas, né? Sugiro
fortemente e não tem risco nenhum de você acessar e o banco ficar vendo que você acessou. As pessoas têm algumas fantasias. Não, a informação que você tem o seu direito, é seu direito, está lá à sua disposição, tá? Então, é uma informação que você tem como acessar, está disponível e gratuitamente, tá? Informação é poder. Então, assim, ó, aqui embaixo do vídeo tem um campo ali que você, se você quiser, obviamente, né, compartilhar essas informações conosco. E se você quiser receber orientações extras pelo WhatsApp, basta preencher esse campo ali e aguardar o nosso contato. Você acessa o seu registrado, preenche as informações ali, tá? E a gente, identificando boas oportunidades no seu caso, a gente lhe faz contato pelo WhatsApp, né? Para eventualmente lhe passar alguma orientação. Tá? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Curta, comente, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa informação. Tá bom? Muito obrigado, felicidades. Desejo que você consiga bem organizar as suas contas, né? Que se estiver passando por uma dificuldade financeira, que esse seja, quem sabe, o primeiro passo em direção a uma vida mais organizada, mais tranquila, livre desse peso que é ter dívidas bancárias com essa indefinição sobre o que pode vir a acontecer ou deixar de acontecer na sua vida, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.